CMO Vistorias. Muito bem, agora são 10 horas e mais 9 minutos. Estamos recebendo nos estúdios da 103 FM nessa manhã de quarta-feira a Renata Marcon, ela que é enfermeira do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, e também o Pedro Henrique Fávero Setolin, médico da Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Hoje, dia 24, nós temos o dia D da doação de órgãos, uma mobilização das unidades hospitalares de Santa Catarina, que vão falar sobre esse tema. Doutor Pedro, começo conversando contigo. Fala um pouquinho para nós sobre como que estão as captações e a importância da gente falar sobre a doação de órgãos aqui na região extremo-oeste de Santa Catarina. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal da rádio, bom dia, pessoal ouvinte, né? Bom, a importância do tema é que, a partir da discussão desse tema, né, de nós falarmos sobre esse assunto, nós podemos salvar vidas, né? Basicamente, essa é a função de falarmos sobre esse assunto, né? Santa Catarina, eu vou trazer um dado que é bastante importante, é sempre o campeão nacional de doação de órgãos, né? Nós temos uma média de aceite de doação superior quase ao dobro, né? No Brasil, nós temos uma taxa de autorização da familiar perante a doação de 28%, mais ou menos. Santa Catarina sempre fica na média de 55% a 57%. Né? Desde o ano passado para cá, essa taxa vem aumentando, né? E o Estado também tem feito um trabalho, um esforço perante a isso para aumentar as nossas taxas. Mas, basicamente, a nossa função aqui hoje é falar um pouquinho sobre a importância desse assunto, né? E falar também sobre os temas que vão ser abordados hoje lá no Hospital Regional, na sexta-feira aqui no centro da cidade. Eu acho que é importante, né, Renata? Hoje é o dia D, uma mobilização estadual, mas o dia que a gente comemora, né, é dia 27, né? Então, mesmo assim, é chamar a atenção da sociedade para algo que é extremamente importante. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, bom dia aos ouvintes também. Em nome, então, da CHT, né, da Comissão de Transplantes lá do hospital, eu gostaria de agradecer o espaço cedido, a oportunidade, então, de estar trazendo essas informações ao público, né? Então, a gente gostaria também de esclarecer, né, de estar passando algumas informações relevantes, né? Também ainda se tem muito tabus, né, quanto à doação de órgãos, e a gente gosta de lembrar que o transplante de órgãos é a única alternativa para muitos pacientes portadores de algumas doenças terminais, né? É aquela luz ali no final do túnel, né? Então, a CHT, né, a nossa comissão, ela acompanha esse paciente desde o início da admissão dele lá no hospital, né? Geralmente desde o pronto-socorro, depois é encaminhado para a UTI e quando evidenciado, então, o diagnóstico, né, do paciente, que seria a morte cerebral, né? A gente acompanha desde o início até ali no final, onde seria encaminhado para a doação dos órgãos, né? Se o doutor quiser. Na verdade, da questão da morte cefálica, né, é importante pontuar só que é a única possibilidade de doação da maioria dos órgãos, né? Às vezes o pessoal pergunta, tal órgão pode ser doado em vida, né? O pessoal fala muito do rim, né? Quando são familiares, existe essa possibilidade. Mas outros órgãos, tantos pulmão, coração, pâncreas, na grande maioria das vezes só é realizado na condição de morte cefálica, né? E como que estão hoje as captações, Renata, no Hospital Regional? A gente sabe, né, que tem ainda muitos estigmas ainda para a gente derrubar, enfim, que é um momento também impactante para a família. A gente entende, né, que a morte de um familiar não é algo que abala muito as famílias. Como que estão hoje as captações ali no hospital? Na verdade, a gente sabe que é difícil já esse tema, né, a gente abordar sobre a morte do nosso familiar ou até mesmo a gente, né, chegar para nossa família e declarar que gostaria de ser doador para a família, já falar sobre isso é um tema mais sensível, né? Mas hoje a gente não tem mais a opção de deixar declarado, ou antigamente se tinha carteirinha, né, de doador de órgãos. Então hoje, para ser doador, nós temos que deixar conversar, né, com a família, esclarecer a nossa vontade, porque são eles que vão decidir, né, se acontecer alguma coisa, né, conosco lá no final, é a nossa família que decide, então, né, o aceito ou não de ser doador vai ser pela nossa família, né. Então, hoje, eu até trouxe alguns dados, né, o Hospital Regional teve
algumas captações também, na verdade, desde 2012, né, que a gente já está trabalhando. E nesse tempo foram captados, então, 79 órgãos, né, de lá até aqui. Dentro eles foram captados 2 corações, 3 pulmões, 23 fígados, 29 rins e 22 córneas. Até vale, então, lembrar que neste ano nós tivemos em fevereiro captação de córneas, né? Em julho nós tivemos córnea e pulmão e agora em agosto também tivemos a captação de fígado. Então, várias pessoas aí, né, tiveram mais uma chance, né, de vida, enfim. São alguns dados que a gente lá da CHT acaba colhendo, né, durante esse tempo. Até é interessante passar, né, eu gosto de falar que a faixa etária varia ali de 51 a 60 anos, nesse tempo todo, né, de captação que a gente vem fazendo. E prevaleceu a faixa masculina ali, que teve mais captação nesse tempo também. Luciene, tem uma pergunta? Vai ter uma ação no calçadão também, né? Isso. Nós vamos ter uma ação, então, de conscientização no calçadão na sexta tarde, às 14 horas, né? Em parceria com a Clínica Renal, né? Isso, Clínica Renal do Extremo Oeste, né? Então, o Hospital Regional, a Clínica Renal. E aí nós vamos estar lá fazendo campanha, né? Motivando a população de estar sendo um doador, de estar conversando com a família, deixando bem claro a vontade, né? Como eu disse, não é necessário deixar nada por escrito, né? Mas na hora certa eles vão saber respeitar o seu desejo, né? Com certeza. Eu acho que é importante, né, doutora? A gente sempre enfatizar que a gente evoluiu muito nessa questão. Hoje nós temos o Estado é referência na doação de órgãos, mas é sempre importante esse diálogo entre as famílias, né? As pessoas deixarem bem claros a intenção de doar. E a gente sabe, né, que uma vida ali, tipo, no caso, uma captação pode salvar a vida de dezenas de pessoas, de várias pessoas, né, doutora? Exatamente. A gente entende, como a Renata falou, que é um tema bastante sensível, né? Porque nós estamos falando da morte de uma pessoa e, infelizmente, a gente só pode falar desse assunto a partir deste momento, né? Então, nós não temos como esperar, né? Talvez conversando semana que vem ou outra, não existe a possibilidade naquele momento, né? E o que a gente percebe como comissão, a gente já está há algum tempo, é que o desejo expresso em vida, né, dos familiares facilita, entre aspas, muito a decisão dos familiares. Porque, de fato, como uma pessoa já é falecida, ela não tem mais o direito de decidir. E, em último caso, sempre é os familiares que vão decidir. Existe hoje ainda a documentação, né, o testamento vital, algumas pessoas fazem em cartório, mas ainda assim, se o familiar decidir que não será captado, se não será feita a doação em si, não é autorizado, né? Isso é um tabu também bastante grande, assim, a gente vê com uma certa frequência, né, dessa dúvida dos familiares, né? Então, será que, né, podem pegar, entre aspas, os órgãos sem a gente saber? Isso não existe, né? É impossível. Inclusive, nunca aconteceu no Brasil nenhum caso desses, né? Muitas vezes a gente vê umas fake news também relacionadas a esse assunto. Às vezes até seriados, coisas Sim. que acabam trazendo uma desinformação. Uma desinformação grave, né? Porque nós estamos falando de outras vidas que podem ser salvas. São pessoas que vão sair da fila de hemodiálise, são pessoas que vão ganhar um coração novo, um pulmão novo, elas vão ter, né? Então, isso tudo impacta de uma forma muito grande, né? Mas, por isso, de novo, né? Nós sempre frisamos esse assunto, todas as vezes que conversamos. Falar em vida, né? Desde que você tenha o desejo, né, de ser doador, e se você puder ser doador, como a gente comentou, tem que ser no diagnóstico de morte cefálica. E, na verdade, o diagnóstico de morte cefálica acontece das mortes totais em torno de 2%. Era isso então, que eu ia te perguntar, né? É muito baixo esse número, né? É muito baixo. Então, são casos bastante específicos, né? E, como a Renata comentou, acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico grave, tumores, né? E são os que mais prevalecem, mas ainda assim, no número de óbitos total, isso não é um número tão importante. Por isso, então, são casos bastante específicos, né? E aí a importância de se conversar com os nossos familiares. Uma coisa também que a gente sempre gosta de conversar e explicar para as famílias, né? Eu vou doar o órgão do meu familiar, mas como que ele vai, né, vai ficar, né, depois, né? Como que esse corpo vai vir para nós, né?
essa questão de é feita uma cirurgia como qualquer outra, né? Vai ficar ali aparente. Então, não, né? Os médicos têm todo o cuidado para estar retirando esse órgão com todo o respeito que essa pessoa merece, né? É feita uma cirurgia com todo o cuidado como qualquer outra, né? E depois, posteriormente, segue, né, o protocolo com todo o respeito que essa pessoa merece, né? Até vale salientar também que a lista para transplantes, ela vale tanto para os pacientes do SUS quanto para a rede privada, né? Então, a lista de espera por um órgão, ela funciona baseada em critérios técnicos, por tipagem sanguínea, né? Compatibilidade de peso, altura, genética e também de gravidades, né? Então, às vezes tem aquele questionamento, né? Nossa, eu estou há um tempão na fila, mas tal pessoa conseguiu antes. Então, tem vários critérios que são avaliados e um deles também é por gravidade, né? Por risco de vida, né? Às vezes a paciente vai ser transplantada antes por questão desse risco que ela está correndo, né? Com certeza. Pessoal, tem mais alguma dúvida, Luciane? Não. Então, eu acho importante, Renata e Dr. Pedro, fazer esse chamamento para a população, São Miguel e da nossa região, para quem está nos acompanhando nesse momento, né? Ficou com dúvida, ficou interessado, quer saber mais sobre a doação de órgãos, procurar os profissionais, né, que estarão na próxima sexta-feira, dia 27, no calçadão aqui de São Miguel do Oeste, começo da tarde, é isso, doutor? Acho que às 2h, se eu não me engano. Isso. Começo da tarde, enfim. Dá uma passadinha no calçadão, para ali uns minutinhos, converse com todos os profissionais da área da saúde. Tu vai ter o pessoal do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, vai ter o pessoal da Clínica Renal aqui de São Miguel, que faz um trabalho fenomenal também e que atendem a cada dia mais pessoas com quadros renais graves na nossa região. Tira um tempinho, conversa 5 minutos com eles, enfim, sane suas dúvidas, leve um familiar daqui a pouco, tu já falou que tu quer ser doador e ele tem algum receio, leva lá, tira as dúvidas, conversa, acho que é extremamente importante. Além de, é um momento doloroso, como já foi conversado, né? Muito doloroso, a gente não sofre demais na perda de um familiar, mas se puder salvar alguma vida é sempre fundamental, né, gente? Com certeza. Com certeza, estaremos lá também para esclarecer qualquer dúvida, né? Se possível, comparecer, a gente vai agradecer muito. Com certeza. Doutor Pedro, obrigado pela tua participação, disponibilidade sempre, mais uma vez, de vir aqui. Não sei que tu não queria conversar comigo, com o Luiz Cláudio. Poxa vida! Não, eu não falei. Não falei isso. Luiz Cláudio. O Luiz está assistindo nós. Agora acabou a parte séria, né? Eu sei que ele deve estar assistindo, né? Mas o Luiz Cláudio é compadre do meu pai e da minha mãe. Por isso que eu falo. Da família, né? O pai e a mãe são padrinhos da Ali, né? Da filha do Luiz. Por isso a proximidade, mas eu gosto de vocês também. Obrigada. Né? E brincadeira, Claro. assim, brincadeiras à parte, Marcos, a gente agradece. Luciane, é o espaço de sempre estar da 103. Todos os anos já tem sido uma tradição a gente dar um pulinho aqui e conversar. Então a gente agradece essa parceria, né? E vamos lá, tá? A gente está à disposição. Eu só vou finalizar com uma frase bem legal, então, aqui. Não pense na doação de órgãos como oferecer uma parte de você para que um desconhecido possa viver. Na realidade, é um desconhecido que oferece o corpo para que uma parte de você possa continuar vivendo. Então, impactante. Certo. Isso aí, gente. Por favor, converse em casa sobre doação de órgãos. É extremamente importante. E hoje é o dia de doação de órgãos no estado de Santa Catarina, pessoal. Se informe mais, dá uma lida aí. Daqui a pouquinho também vai ter uma matéria muito bacana no wh3.com.br falando sobre esses pontos importantes. Destacamos que o nosso bate-papo tem um oferecimento do despachante 00